Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Bem-vindo ao meu canal Hugo, é necessário nascer de novo. Eu quero abençoar a vida de vocês hoje com a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu percebo que temos grande dificuldade em colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos ou também aquilo que nós lemos. Eu quero abençoar a sua vida falando do livro de Provérbios, do capítulo 1, do versículo do 1 ao 6. Eu vou ler aqui para vocês. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas das palavras e os enigmas dos sábios. Então, o que eu quero colocar hoje para colocar em prática, para instruir o coração de vocês, aprendendo sobre a palavra de Deus, é em relação a isso. Porque o que nós vemos aqui no texto é o seguinte: em primeiro lugar, ele fala sobre o aprender. Em segundo lugar, ele fala sobre o entender. Em terceiro lugar, ele fala sobre o obter, o adquirir. Em quarto lugar, ele fala sobre o dar, o liberar. E o que nós vemos nisso é totalmente prático. Se nós colocarmos isso dentro do nosso coração, nós vamos entender que dá para realmente ter um caminhar instruídos pelo Eterno, instruídos por Deus e pela palavra dele. E eu quero ler um texto aqui que, quando você entende isso, você colocando dentro do seu coração, dá para nós colocarmos isso em prática para o nosso viver. Eu quero ler outro texto para vocês, que também está em Provérbios, está no capítulo 2, do versículo 1 ao 15, que diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração os meus mandamentos, você der ouvidos à minha sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará de todo o mal e do homem que diz coisas perversas, do que abandona as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos. Então, você viu que o autor do livro de Provérbios, Salomão, ele traz uma grande sabedoria ao nosso entendimento, de guardar no coração, de entender, de guardar aquela justiça, de guardar todos esses entendimentos. Então eu quero abençoar a sua vida falando disso hoje, que em meio a essa crise, em meio a tudo isso, se nós não tivermos esse temor do Senhor, entender que Ele está realmente nos guardando, nos dando entendimento sobre isso, tudo que está acontecendo, nós não vamos conseguir caminhar com a instrução divina. E além de tudo isso, eu quero hoje aqui indicar 2 livros para vocês. Em meio a essa crise, em meio a essa quarentena, vocês estão dentro de casa. Eu acredito que muitas coisas dê para fazer, mas acho que a leitura, ela traz conhecimento e ela traz instrução para nosso caminhar. Eu quero primeiro falar do livro, 2 livros que mudaram a minha vida, colocaram uma grande mudança no meu modo de pensar como cristão. Eu quero abençoar a sua vida falando desse livro aqui, Uma Vida com Propósito. A capa está meio abatida, mas é porque a capa é um pouco antiga e minha esposa ela ganhou há um tempo atrás esse livro. Então ele abençoou a minha vida, eu quero abençoar a sua vida também falando dele. Esse livro do Rick Warren, ele trata de como você deve olhar uma vida totalmente colocada por Deus, totalmente colocada pela palavra dele para a sua vida. Ele vai te dar propósitos, ele vai ver o que você deve proceder, onde você caminha, onde você trabalha, por onde você anda,
ele vai te dar uma visão diferente de como viver. E o segundo livro que eu quero falar para vocês é sobre esse livro. Ele instrui você a como andar como um cristão verdadeiro na reta, nessa vida prolongada que nós temos em relação a muitas dificuldades que o cristão ele vai passando, né, pela caminhada até encontrar ali no final da vida e ser encontrado com o Senhor Jesus Cristo. Então esse livro vai abençoar a sua vida. Então são 2 livros para você aí que está em quarentena, está não podendo trabalhar, está em casa, para você procurar essa leitura que eu tenho certeza que vai transformar a sua visão. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Jesus Cristo esteja no seu coração, que o Espírito Santo possa te dar cada vez mais entendimento. Amém? Beijos, abraços, fiquem com Deus.